Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, com muitas pessoas que pesquisam, conhecem, vivem esta história e este presente. Temos a alegria de ter conosco hoje o senhor professor Ovidio Hillebrand, da cidade de Nova Petrópolis, amigo de longa data, né, Ovidio? Longa data, é. Então, o Ovidio vem nos contar sobre Nova Petrópolis, sobre muitas bonitas histórias, né, dos imigrantes e descendentes. Ovidio, Nova Petrópolis essencialmente era uma colônia muito luterana, mas aquela região ali de linha imperial e Pinhal Alto muito mais católica, por imigrantes provenientes do Hunsrück, da Boêmia, né, que o senhor nos contasse um pouco desse início ali de linha imperial, de Nova Petrópolis. De fato, os inícios mudam depois de certos anos. Como se fala, mas havia muito católico lá. Até o cemitério de linha imperial, lá tem sepulturas de famílias. Por exemplo, Tzinke, ainda ontem falamos com alguém lá, são evangélicos. E eram todos católicos. Então, houve alguns motivos lá, né? Isso é natural, né? E, então, tem as duas religiões lá hoje. E procurando se familiarizar, se manter uma amizade mais profunda, que era sempre mais secreta. Não havia um contato muito grande, né? Mas isso hoje também, eu pessoalmente faço questão de focar isso, de focar só a cultura de origem alemã, né? Claro, eu menciono para que o que está dentro dessa imaginação, dessa lembrança das duas religiões, porque o que eu mais estudo e leio são os grandes Katholikentage, desde 1898, em harmonia. Ovidio, só para reforçar aqui as pessoas que nos acompanham, eram congressos católicos feitos pelos padres jesuítas. Sim. Para que as comunidades debatessem várias questões. Exatamente. Se o senhor puder também nos destacar algumas até das questões que eram debatidas nesses congressos a partir de 1898. Eu logo iria entrar nesse assunto, porque o primeiro foi em 1898, onde foi fundado o Lehrerverein, Associação dos Professores, em harmonia. Mas então, mantendo esse foco de religiões, no ano seguinte, 1899, em Santa Clara, uma pequena localidade de Lajeado. Lá, quando iniciou a apresentação do senhor coronel Matias Stephan, de São José do Hortêncio, né, se apresentou e logo foi falado, vamos homenagear as pessoas que participaram muito no grande congresso do ano passado em harmonia. Por exemplo, o Bromberg, de Porto Alegre, um empresário, comerciante, importação de máquinas, era o senhor Bromberg, luterano. Já no primeiro Katholikentag, participou com os Katholikentag do... Sim, o ecumenismo, já naquela época. Não se chamava, mas se participava, era automático. E naquele segundo, então, eu já traduzi nas grandes palestras que eles falavam, que apresentavam, naquele segundo grande Katholikentag em Santa Clara,
houve uma palestra, uma conferência sobre como conviver com os luteranos. Foi para os católicos. Veja, havia uma maneira de explicar isso. E como conviver, né? Então, eu já publiquei também hoje, e as pessoas que leem essa história hoje, também lhes chamam a atenção. Foi tudo muito tranquilo. Né? Mas, professor Ovídio, a gente sabe que havia um grupo de pessoas que lideravam esse movimento, que, como o senhor disse, o Katholikentag, o a Lehrerverein e depois a Bauernverein. E teve um padre muito importante nessa história, que era o padre Theodor Amstadt, né, que residia em Hortêncio, mas que com a sua mula atendia até Nova Petrópolis, Arroio do Meio, Colônia Italiana. O senhor também puder descrever isto para nós. Bom, o segundo grande Katholikentag, e no primeiro também, houve tantos palestrantes, padres e leigos, professores. E quando eu vejo a história, me chamou a atenção, mas escuta, onde é que estava o padre Amstadt? Então, hoje, vendo a história de São José do Hortêncio, em 1898, no segundo grande congresso católico, o padre Amstadt não está mencionado, né? Mas ele estava escrevendo a história de São José do Hortêncio. O Festschrift português. O Festschrift, que estava perdida por aí, né? Agora achamos lá. Achamos lá. E vamos ver, pelo estilo, eu vejo que foi o padre Amstadt que escreveu. E eu achei também, num dos calendar, um texto sobre a arte literária, o hábito literário do padre Amstadt. Aí ele escreveu, diz que se ele tivesse que escrever sobre a sua atividade literária, podia dizer que restou pouco tempo para isso. Ele estava mais ligado ao atendimento religioso das famílias. Ao atendimento cultural, comunitário. Nem tanto só religioso, comunitário em geral. Então, isso dá um toque da biografia dele. Né? E mesmo assim ele produziu muito. Ele, claro, inclusive, escreveu bastante. Sim, escreveu muito. Ele falou, como é que eu fui escritor? Onde que eu fui escritor? Não foi escritor. Aconteceu logo que se fundou a Bauernverein, Associação de Agricultores, precisou ter uma revista de comunicação. Então, ele provavelmente fundou o Bauernfreund, Isso. Amigo do agricultor, uma revista para escrever, para divulgar, instrução e tal. E imagino, hoje me pergunto, no ano anterior, 1898, em Harmonia, quando os professores estiveram lá, onde é que estava o padre Amstadt? Não consta. Mas, e o Mitteilung é desse período? Aí que fundaram o Mitteilung, no ano seguinte, porque não foi fundado logo. Isto antecede ao Amstadt? Na mesma época. Um ano depois, a Associação de Agricultores. Porque eu nem gosto, nem aceito isso como um foco muito marcado. O padre Amstadt não estava, ele estava sempre presente, de alguma maneira. Porque quando chegou em São Sebastião do Caí, a historinha dele, Lembranças da Minha Vida, é o único livro, eu acho, do padre Amstadt que está sendo publicado e lido mais. É pouco. Mas ele já falou a impressão que ele teve quando chegou em São Sebastião do Caí. Tive uma má impressão. Ele é muito sincero, o padre Amstadt. Não gostei de São Sebastião do Caí. Mas nas palavras dele, a má impressão se refere ao povo, à situação, à evolução, comércio, indústria. Carência religiosa também? Também. Mas o Amstadt, Ovídio, ele
coloca esta crítica, ao mesmo tempo ele inicia um atendimento a essas comunidades, Claro, né? claro. Como o senhor disse, tem os Katholikentag, dos quais depois ele passa a participar. E tem uma outra questão que eu vou pedir, porque eu conheço que o senhor é um grande entendedor aí da história. Eu comento cada situação. Quando em 1902 acontecem duas questões muito importantes. A fundação de Cerro Largo, Cerro Azul, em outubro de 1902, e da Sparkasse em dezembro de 1902. Né? Lá o Lasberg indo para Cerro Azul e o Amstadt com lideranças em Nova Petrópolis, né? Ou lideranças ali em... o senhor também pudesse destacar esses dois movimentos, né? Claro, é importante esse foco. E esse foco é muito simples, muito grande. Quando, nesses grandes Katholikentag, se observava os problemas das comunidades. Um problema era a terra estava ficando fraca, a produção. Então, vamos procurar novas terras. Lá em linha imperial não tinha mais grandes florestas. E lá é muito morro também, terra fraca. E lá também se exigiu, então, vamos procurar uma colônia. Então, se previu a grande colonização das antigas missões, lá de Cerro Azul. Daí se formou um grupo de católicos e protestantes para fazer uma comissão, e essa comissão vai viajar lá para Serra das Missões. E então o padre missionário jesuíta escolheu um padre jesuíta, e os evangélicos luteranos escolheram um pastor, né? E aí o pastor teve um problema na partida e não foi. Mas agora um detalhezinho que o padre Lasberg escreve, que ele foi escolhido, o Lasberg, e ele disse para o provincial: puxa, padre provincial, eu não estou me sentindo muito bem fazer essa viagem. Eu acho que mais indicado é o padre Amstadt. Mas o provincial, comandante, disse: você vai para o Lasberg. Bem assim. O santo padre missionário, piedoso, respeitoso, mas respondeu forte para ele: você vai. Bom, tudo bem, disse o Lasberg, então eu vou, né? Sim. Mas numa outra carta ele escreveu, ele disse: mas eu gostaria que, se eu fosse, eu quero ter mais tempo, eu quero fazer um trabalho mais profundo da situação lá de Cerro Azul. Então foi enquanto isso o padre Amstadt teve a liberdade de ficar em São Leopoldo, em São Sebastião do Caí, em São José do Hortêncio, em Nova Petrópolis, e continuou liderando os grupos do Bauernverein, que já era dividido em pequenos grupos em cada picada, chamados distritos. Distritos, isso. Os núcleos, que lá se reuniam cada pouco e examinavam tudo que se examinava em respeito aos agricultores nos grandes Katholikentag. Sim, então o Lasberg, até existe um relato do padre Inácio Spohr, que no ano seguinte à fundação de Cerro Azul, o padre Amstadt também leva um grupo de colonos de 2 irmãos e fica 1 mês e meio lá, dando assistência. Então imagina, ele não só acompanha, quanto ele ajuda, ele permanece naquele período quando estavam iniciando tudo em Cerro Azul, hoje Cerro Largo. E se o senhor também puder destacar para nós, como que foi esta fundação da Sparkasse, ali no final de 1902? Porque, claro, a gente destacou muito do Amstadt, agora, mesmo o senhor gosta de destacar as lideranças que estavam ali com ele, né? Hillebrand, Opitz, Steiglich, Anton Maria Faix. Kaiser. Exatamente. Então, enquanto a colônia de Cerro Azul já foi fundada,
com o Lasberg, o ano passou, né? O Lasberg começou lá em Sim, no outubro. início, na verdade. Outubro foi março já. Isso. Mas então veja que é pitoresca essa fundação da Sparkasse. Que dia que foi fundado? Em dezembro, 28 ou 29. Eu me engano, mas também, um dia para outro, eu sempre digo, nas últimas horas de dezembro, o que foi que aconteceu? O que se chama agora, isso é importante, eu já fui criticado numa história que eu escrevi. Então, a Cássia foi fundada em 1929, nos últimos... Não foi 29, foi 28. Mas escuta, faz favor, numa grande história. Aí eu falo, então vamos estudar bem esta grande história da fundação da Sparkasse, tá? E marcar o seguinte, que muitas vezes não se marca isso. A Sparkasse é uma nova associação dentro da grande associação da Bauernverein anterior. Tudo o que já se fazia, o que era previsto, esta Bauernverein. Então, aquelas poucas horas, não diz a hora lá, mas 28 ou 29. Mas esses dias, ontem também fiz uma gravação, aí eu perguntei lá para de novo, quando foi mesmo? Aí 28. Então agora eu vou ter que lembrar. Não foi 29, é 28. No fim de dezembro. Mas escuta... Só para marcar que foi 1902. 1902, né? Mas o seu vídeo, essas pessoas ali, elas eram pessoas destacadas nas suas comunidades. O Faix era homeopata, o Hillebrand era professor, o Opitz trabalhava com... Também... Era marceneiro e médico, como é que se diz? Auxiliar, né? Sim, prático, ou homeopata. Farmacêutico. Eu tinha uma farmácia em casa, né? Os vidrinhos lá. Né? Porque esses imigrantes, quando eles chegam em Nova Petrópolis, eles têm uma formação, no mínimo prática ou técnica, lá na Europa, né? Na Boêmia ou em outras regiões. É isso que é o foco, que nós podemos tranquilamente, devemos mostrar que não era só os padres, que eram as pessoas sabidas que tinham que fazer isso, fazer aquilo. Né? Eles enxergavam bem, enxergavam o trabalho agrícola, animais maltratados por falta de comida, de pasto, de terra ruim e desmatamento excessivo. Né? E tinha os líderes civis. Inclusive em São José do Hortêncio tinha o Matthias Stephan. Matthias Stephens. Eu falei agora coronel, ou não sei o nome, título lá. Isso. Que ele era um líder. Quando organizou, então, aquele segundo grande congresso, ele era um dos líderes lá. E principalmente, então, em Santa Clara, ele instalou luz elétrica no grande pavilhão de conferências e palestras. Tanto que o Matthias Stephens é nome da avenida, da principal avenida de Hortêncio, e também pelos destacados trabalhos que fez, né, na comunidade, na região. Mas o vídeo, ainda dos nossos imigrantes lá, o padre Amstadt destaca nas suas memórias que a Sparkasse, ele tentou procurar comunidades para fundá-la, mas que onde ele conseguiu no início foi na linha imperial. Porque essa história é meio engraçada mesmo, aquele com o vendaval que deu, a esposa do médico que estava presente na Assembleia, que faleceu. Foi uma coisa pitoresca, vamos dizer assim. Tipo, não tinha nada para dar certo e logo... Mas então, são as análises que a gente faz. O senhor me perguntou agora, procurou gente mais capaz, né? Mas eles também enxergavam, eles vinham por conta. O Faix, ele tem até um papel que eu tenho em casa, estava escrito médico, né? E o Siegfried, não, Opitz. Não, agora é o Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz foi um tabelião, porque eles já eram tabeliães por causa do conhecimento
cultural que tinham, que muitos agricultores não tinham, né? Mas então, vamos colocar mais gente, mais culta que se salientou lá. O próprio teu parente, o Hillebrand, era professor, né? E esse Hillebrand, ele foi encarregado da ex-colônia de Nova Petrópolis, que era uma antiga colônia fundada pelo Império, todas as colônias aí. Mas ele ficou, então, quando se proclamou a República, 1889, antes da piada da Sicredi. Antes, esse professor já foi subintendente de Nova Petrópolis lá, um cargo público, né? Então havia gente, não era muito pobre, muito como é que se diz? Era tudo colonos, não sabia fazer nada, né? E quando se conta a história sem uma preparação, é perigoso cair nessa. Muita pobreza e tal e tal. Né? Mas então se formou uma equipe também e foram para Cerro Azul, lá uma terra quase que abandonada de uma aviação férrea, né? Então, até pitoresco foi em São José do Hortêncio, um dos proprietários dessa terra, dessa empresa, foi falar com o Bauernverein. Está vendo? Olha, estão reunidos um grande povo. Esse povo ele está procurando terras para a agricultura. Podem comprar a nossa. A nossa companhia vai interromper a construção da estrada de ferro. Então, isso já é um foco importante. Que o Max von Asperg também respondeu para o empresário. Comprar essa terra, nossa grande comunidade, não tem dinheiro, ela apenas foi inaugurada, o Bauernverein. Aí o empresário disse, não precisa ter dinheiro. Vocês podem organizar, vender, e depois vocês pagam para a nossa empresa. Aí surgiu a como é que chama isso? Cerro Largo. Cerro Azul. Cerro Azul. Surgiu assim. A confiança que essa empresa de aviação férrea que desistiu tinha nos padres e nos colonos. Nas lideranças. Exato. Nas lideranças. Né? Bem, professor Ovídio, nós estamos encaminhando, né, para a parte final, porque o tempo é curto, né, na TV. E muito tema, muita sociedade. Mas nós vamos continuar próximos capítulos bem em breve. Eu gostaria, nós estamos aqui próximos. Esse é o ano, professor Ovídio, dos 120 anos da Sicredi, dos 120 anos de Cerro Largo. Nós estamos há 2 anos do bicentenário da imigração. Dos 200 anos. Então, o senhor também puder destacar aqui para as pessoas que acompanham a nossa entrevista a importância de nós debatermos estes temas. A importância, o que eu sinto e vejo e falo muitas vezes, olha, essa história que nós estamos divulgando ultimamente, cada vez mais, a Caixa Rural, a Sicredi, que depois se chamou também Sindicato Agrícola, porque o governo queria que fosse um nome português, brasileiro. Não é só um Verein. Os agricultores, todos os imigrantes só sabiam o que era Verein. Verein é trabalhar em comunidade. E em português existe a palavra sindicato de uma entidade. Sindicato também tive que procurar no Google, em português, que significa associação de pessoas de mesmo interesse. É um sindicato. E pela grandeza da nossa festa desse ano, eu comecei no dia 31 de dezembro, em casa, esperando passar o ano e entrar no ano novo. Eu estava lá digitando um texto e escrevi assim: amanhã, dia 1º de janeiro de 2022, vamos entrar numa grande festa, a festa da Sicredi,
da Sparkasse, caixa de poupança, que vai ser festa e mais festa. Por isso, nós temos que, como é que tu disse que é para falar mais disso? Pela grandeza desse acontecimento, nós vamos voltar a pegar o foco inicial, que começou em São José do Hortêncio, em Harmonia, em Santa Clara, em Lajeado, em Venâncio Aires, Santo Inácio da Feliz, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul. Nós todos estamos em festa. Então, o que tu pediu que eu falasse mesmo? Isso aí, da importância de... A importância. Então, esse ano, nós vamos nos conhecer. Vamos conhecer o nosso passado, o passado deste chão, o passado desta história do Brasil. Essa história que é nossa, né, Ovidio? Não é uma história alemã, é uma história brasileira. Como é que o Brasil se criou, se fundou? Com o Dom Pedro I e com a Alemoa, Dona Leopoldina. A Alemoa é alemã, austríaca, né? Então, nós somos um grande povo e vamos manter esse povo, realmente povo, e sabendo as suas origens. Saber a origem. E tem muita coisa para contar ainda. Exato. Muita coisa para contar. Professor Ovidio, com certeza, em breve, juntos novamente. Obrigado pela sua presença, né, por dividir conosco esse conhecimento. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no programa Unsere Familien, na Vale TV, no canal 14 da NET, também no YouTube e no Facebook.